Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês de junho, mais concretamente, na semana do Corpus Christi, nós vamos meditar sobre a Santíssima Eucaristia, uma realidade tão rica que poderíamos enfocá-lo em diversos aspectos. Então pensei nesse recolhimento, considerar a Eucaristia e a nossa fé, na primeira parte, e depois a Eucaristia e a nossa conversão. Então comecemos meditando na Eucaristia e a nossa fé. Em várias passagens da vida de Jesus, contrastam as reações das pessoas que têm fé, por exemplo, os apóstolos que acreditavam no Filho de Deus vivo, das reações das pessoas que duvidam, dos incrédulos, dos curiosos, daqueles que acompanham o Senhor para ver um milagre ou para se beneficiar de alguma palavra de sabedoria e porque querem ver algo de extraordinário. E uma das vezes que mais contrasta a reação dos que têm fé da reação daqueles que não acreditam é no dia em que Jesus promete a Sagrada Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, que faz o discurso eucarístico, que está no capítulo 6 de São João. Naquele dia, Jesus vai revelar o seu projeto de amor mais audaz. Jesus estava visivelmente feliz, radiante de alegria, porque esperava por esse grande dia em que ia revelar o seu plano de amor, desejava ardentemente revelar esse plano mais terno, até onde chega a sua loucura de amor por nós. Sobre isso, diz no São José Maria, o maior louco que já houve e haverá é ele. É possível maior loucura do que entregar-se como se entrega e aqueles a quem se entrega? Porque na verdade já teria sido loucura ficar como um menino indefeso, como ficou no Natal, né? Mas nesse caso até muitos malvados se enterneceriam, se atrevessem a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais, dar-se mais, e fez-se comida, e fez-se pão. Então, essa realidade da Sagrada Eucaristia, maior loucura de amor de Jesus Cristo, que se faz alimento, que se faz comida. Jesus, antes do anúncio na sinagoga de Cafarnaum, ele tinha preparado o terreno para aquilo que ia anunciar. Na véspera, tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, perto de Tiberíades, do outro lado do lago de Genezaré, e tinha alimentado uma enorme multidão. E esse milagre recorda, de certa forma, que Deus alimenta o seu povo, recorda como Deus tinha alimentado o seu povo no deserto com o maná. Assim Jesus poderá falar que ele é o verdadeiro pão descido dos céus, que não é o maná, é aquele pão que caía do céu e alimentava o povo, né? Mas que ele era o verdadeiro pão. Tinha também caminhado sobre as águas, mostrando que o seu corpo humano, formado no seio da Virgem Maria, podia dominar as leis da natureza, por estar unido
a sua divindade. Então ficava claro o poder de Cristo sobre a natureza. E a multidão que acompanhava naquela época era enorme. Estava entusiasmada, nunca se tinha visto tantas pessoas seguindo a Cristo, era o clímax da aceitação do Senhor. Jesus, que também era humano, portanto sensível, gostava de ver aquela gente toda acolhendo a palavra de Deus. Mas não era ingênuo, né? Ele sabia que o motivo pelo qual muitos o seguiam era porque tinham comido do pão, e declara abertamente: vós me buscais não por terdes visto os sinais, mas sim por terdes comido dos pães e vos haverdes saciado. Então, que retifique a intenção. E por isso os advertiu: esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então Jesus começa a revelar, tirar o véu, né, da Eucaristia, dizendo que há um alimento que vai ser para a vida inteira, para sempre, que fará com que as pessoas tenham a vida eterna. Em verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Essa afirmação dita para os judeus era fortíssima, né? Porque foi Moisés que deu o pão do céu. E ele diz: não foi Moisés que deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E eles reagiram bem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Talvez imaginasse que ia ter um maná de novo, ou algo parecido. Jesus se animou e começou a revelar o mistério, né? E começou a falar da Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim já não terá mais fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. E mais claro, mais explícito ainda, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então essa foi a frase mais forte do discurso. O pão que eu darei é a minha carne. E as pessoas entendem bem o que Jesus está falando. Não sabem como, mas... E porque não tinham fé, vem a grande decepção. O povo reage fortemente e talvez aos gritos digam: duras são essas palavras. O pão que eu darei é a minha carne. Duras são essas palavras. Por que reagem assim, essas pessoas que não têm fé? Porque como ele vai dar sua carne? Entenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo que ia dar sua carne como comida. E é o momento da grande debandada. O pessoal começa a ir embora. Mas pensa comigo, né? Se fosse uma linguagem figurada, o que Jesus falaria para eles quando estão indo embora, todos embora? Ei, vocês entenderam errado, né? Era só uma imagem, era só uma figura de linguagem. E não, Jesus deixa todo mundo embora. E quando ficam os apóstolos, o que Jesus fala? E vocês não querem ir embora também? Para afirmar: é assim mesmo. A minha carne é comida. E Pedro, São Pedro, que tem fé, que acredita na divindade de Cristo, não sabe como isso vai se realizar, mas acredita na promessa, responde: Senhor, a quem iremos? Como vamos sair daqui? A quem nós vamos procurar? O Senhor é o Messias, é o Filho de Deus vivo. A quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. E se diz que é assim. E nós acreditamos. E essa promessa da Eucaristia só vai se cumprir no final da vida de Cristo. Que quando eles estão na última ceia, aquela ceia de despedida, Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Aí eles entendem. Aí se cumpre a promessa do Senhor.
Jesus esperou que Judas não tivesse mais, só estão os outros 11 apóstolos, Judas já foi embora, e para trair o Senhor, e ficam só aqueles que devem entrar em comunhão com Cristo. Alguns exegetas falam que Judas começou a vacilar na fé no discurso eucarístico, que lá ele foi perdendo a fé quando Jesus falou que a carne era a verdadeira comida. E pode imaginar o que seria eles receberem, né, pela primeira vez o pão eucarístico, isto é o meu corpo, e recordarem: minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todas aquelas promessas de Cristo ficavam muito claras para os apóstolos, que pegavam aquele pão, que sabiam que não era o pão, que era a carne de Cristo, e se alimentavam, e entravam em intimidade, em comunhão com o Senhor. Se cumpria a maior loucura de amor do Senhor, que ficou como alimento, que ficou como comida. São José Maria fala no livro Forja: Jesus, a tua loucura de amor rouba meu coração, está inerme e pequeno para engrandecer os que te comem. Para Jesus não basta dar a vida por nós no Calvário, abrindo o caminho do céu, quer ficar como alimento do nosso caminhar, quer ser a nossa vida, o alimento da nossa vida espiritual. E quando nos alimentamos com o corpo de Cristo, não transformamos a sua carne, o seu corpo, em nós, como nosso alimento material, a comida material, que é assimilada quando nós nos alimentamos da comida, dos alimentos. Santo Agostinho coloca as seguintes palavras na boca de Jesus: não será tua transformar-me em ti, como comida da tua carne, será tu a transformar-te em mim. Então, quando nós comungamos, estamos unidos a Cristo, nós somos assimilados por Cristo. É o contrário do que ocorre com a comida material. Nós somos cristificados, né? Nos tornamos um pouco mais Cristo quando comungamos. E fica patente essa loucura de amor que quis unir a sua criatura consigo, torná-la, de certa maneira, carne da sua carne. Não quis esperar até o céu para entrar em comunhão. A plena comunhão se dará no céu, né? Mas na terra já temos essa imensa comunhão, essa imensa intimidade com o Senhor. E São José Maria sempre vê um excesso do amor de Deus. Até São João, no Evangelho, já diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Coloca isso antes da última ceia. Agora, na última ceia, Jesus amou até o extremo. Porque não dá para fazer loucura maior do que ele fez ali. E Jesus fica como alimento da nossa alma. Jesus fica presente na Eucaristia. Ele tinha dito: não vos deixarei órfãos, diz na última ceia. E fica conosco. Aqui está Jesus no sacrário. E como nós cortejamos o Senhor no sacrário, como adoramos o Senhor. São José Maria como cuidava, né, dessa piedade eucarística, até na forma de colocar as nossas capelas, né? Os oratórios da obra sempre são bonitos, né? Eu acho que isso aqui é bonito, né? E ajuda a rezar, né? E o Senhor, acho que fica contente com esse carinho. São José Maria dizia que enquanto os namorados derem joias para suas namoradas, nós daremos isso para o Senhor, né? O melhor que nós temos, né? Não daremos concreto, nós daremos
né? Ouro, se for possível, ouro, porque é isso que se dá, né? E São José Maria dizer, todo luxo, majestade e beleza me parecem pouco. Quando o Opus Dei não tinha dinheiro nenhum, né? São José Maria fazia o melhor para o oratório, para o Santíssimo, ia pedindo contribuições, dinheiro, para poder dar o melhor, às vezes joias, para aquelas senhoras nobres da Espanha, para poder dar o melhor para o Senhor, para fazer os cálices, né, os ostensórios. Então, até esse cuidado físico do Senhor. Depois, o cuidado espiritual. São José Maria dizia que ele assaltava sacrários, porque ele tinha o costume de, quando ia pela cidade, via a torre de uma igreja, ia com o coração até o sacrário daquela igreja. E dizia frases carinhosas para roubar o coração do Senhor. Jesus, eu te amo, adoro-te com devoção, Deus escondido. E quando era possível, entrava na igreja. Aqui no Brasil, ele disse certa vez: quando colocardes uma flor junto do sacrário, dá-lhe um beijo, e dizei ao Senhor que quereis que esse beijo se consuma, como se consumirá a flor, como se consome a lâmpada do sacrário, enquanto indica com a sua luz que ali está Jesus. Né? E sempre temos a luz indicando que é a presença de Cristo. Uma vez, num clubinho de meninas, uma menina que frequentava, né, o clube, a mãe foi levar a filha e entrou, normalmente deixava ela lá na frente, mas ela quis entrar, então a menina sentiu na obrigação de explicar para a mãe o centro, mostrar o centro, né? E com toda a simplicidade foi indicando, ali fica o altar, ali naquela mesa, o padre fala para nós da meditação, ali tem aquela luzinha que indica a presença de Jesus, e com a lógica infantil da menina, ela explicou: quando a luz está acesa, Jesus está ali. Quando a luz está apagada, Jesus foi dar uma volta por aí. Eu não sabia explicar. Se estiver apagado, ele não está aí, ele foi dar uma volta. Né? Mas imagina que isso também roubaria o coração do Senhor, essa explicação, né? Simples, singela. Né? E como nós cuidamos, né, da presença, né, do Senhor, como adoramos. Eu já fui capelão de uma escola lá em Curitiba, eu atendia a parte feminina, né, e dava aula para as meninas de 7 a 10 anos. Então, uma vez, logo no começo do ano, a gente faz uma explicação básica, né, de como fazer uma genuflexão diante de Jesus no sacrário. Aí eu dizia para elas: olha, São José Maria, esse que está no quadro aqui, né, o fundador do Opus Dei, ele sempre, né, ajoelhava dessa forma e dizia muitas vezes: Jesus, eu te amo. Né? Só que eu esqueci de dizer que ele dizia no coração, não falava em voz alta. Né? Aí ela foi com o pai Aparecida, que me contou foi o pai depois, né? Que ela chegou, o pai falou assim: vamos visitar Jesus no sacrário. Aí ela foi lá com o pai e falou em voz alta, né? Jesus, eu te amo. Né? Aí o pai ficou impressionado, né? Depois ele via falar comigo: mas padre, eu não tenho coragem de falar assim para Jesus. Eu falei: mas tem que ter. A filha falava, mas tem que ter, falar: Jesus, eu te amo, né? São José Maria diz: perde o medo de chamar Jesus pelo nome e dizer que o ama. Perde esse medo. São José Maria dizia: divino louco, como é que te tratam os homens? E eu mesmo? Como cuidamos dessa presença do Senhor nos nossos sacrários? Uma história bonita, real. Na China continental, como vocês sabem, a Igreja Católica é muito perseguida, há épocas de maior perseguição, épocas de menor perseguição. Mas uma vez um bispo quis manter a Eucaristia, mas tinha perigo de ficar na igreja. Então o que ele fez? Colocou num cofre e ia passando por algumas casas. Mas a condição é que a pessoa não deixasse nunca Jesus sozinho em casa. Sempre tivesse uma pessoa da família acompanhando. Mas numa das casas em que estava Jesus, né, na China,
uma senhora católica teve que sair, porque teve um acidente de uma pessoa da família, ela tinha que ir atender. Mas antes de sair, eu falei assim, mas não posso deixar Jesus sozinho. Então fui falar para a vizinha, que era ateia, né? E tentou explicar do jeito que dava, em 2 segundos, né? Olha, nesse cofre está Jesus, nesse cofre está Deus, né? Eu prometi que não ia deixar ele sozinho, né? A senhora pode ficar tomando conta dele, eu vou ter que sair. Então a vizinha ficou lá, acho que não entendeu muita coisa, mas aquela falou, aqui está Deus, né? E quando a senhora voltou, agradeceu, né, a vizinha, só que a vizinha disse, eu posso ficar mais um pouco aqui? E porque foram as melhores horas da minha vida. E eu gostaria de ficar mais um tempo. Você vê como Jesus tocou o coração dela, né? Porque ela veio companhia, mas nem acreditava, né? Mas simplesmente, acho que ela começou a pensar em Deus, né? Ao estar ali diante de Jesus. O cardeal Newman, antes de se converter ao catolicismo, era um conhecido pastor da igreja anglicana. Estudou muitos anos a vida do cristianismo primitivo e demorou um tempo para se converter. Mas já não podia mais resistir, principalmente à Sagrada Eucaristia, que levou à conversão. Poucos dias antes da conversão, um dos seus amigos anglicanos tentou dissuadi-lo do passo que ele ia dar, porque sabia que ele estava para dar o passo da conversão. E disse para ele, pensa bem no que você vai fazer. Se você se faz católico, perde os seus consideráveis honorários, 4.000 libras por ano. Porque ele tinha um salário, né, de pastor, e ao se converter ele ia perder isso. E uma só respondeu, o que são 4.000 libras comparadas com uma só comunhão? E se converteu. Bem, que fomentemos a nossa fé. Uma cena que é muito utilizada para falar de Eucaristia é a cena da hemorroísa, né? Aquela mulher que pensou, né? Se eu tocar a ponta do manto de Jesus, eu vou ficar curado. E tinha uma multidão de homens em torno de Jesus naquele dia, que o apertavam, comprimiam. E aquela mulher, fazendo um grande esforço, atravessa aquela multidão, empurrando, e consegue chegar lá e tocar a ponta do manto de Cristo. Jesus fala, quem me tocou? E Pedro, que fala o que todo mundo pensa, né? Diz, Senhor, como pergunta quem te tocou? Você tem uma multidão que te aperta, que te comprime. E Jesus revela, não, é que saiu uma força de mim que curava. E aquela mulher trêmula, porque ela tinha conseguido um milagre, sem pedir, né? Se apresenta e diz por que ela tinha curado e como tinha ficado curada. E Jesus diz, vai minha filha, a tua fé te salvou, tua fé te curou. E por que se cita muito essa passagem? Porque aquela mulher tocou a ponta do manto de Cristo. E quando nós comungamos, nós não tocamos a ponta do manto. Recebemos Cristo inteiro, corpo, sangue, alma, divindade. São José Maria gostava de frisar muito essas palavras. Recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Os teólogos dizem que basta uma comunhão bem feita para uma pessoa se tornar santa, porque está em contato com Deus. Basta ter boas disposições, ter fé. E podemos nos tornar santos mesmo tocando o Senhor. E como o Senhor pode nos curar de tantas doenças espirituais quando nós comungamos? Você pode curar uma hemorragia de 12 anos, pode curar também de muitos nossos defeitos, nossos pecados, os pecados capitais que nós temos. E vamos encerrando essa primeira parte do recolhimento, pensando na nossa fé, a fé em Jesus, na Eucaristia, como nós cuidamos do Senhor. Santa Maria vivia uma oitava do Corpus Christi, 8 dias depois da festa, né, do Corpus Christi, procurando visitá-la mais,
no nosso centro até se dá uma bênção solene com o Santíssimo nos outros dias após o Corpus Christi, começando com o dia do Corpus Christi. Podemos caprichar na ação de graças. A Eucaristia significa ação de graças, né? É um momento que nós temos que agradecer muito a presença de Cristo dentro de nós, que Cristo venha para dentro de nós, que fique como alimento, e aproveitar para agradecer tudo. Não só a Eucaristia, né? Mas a vida da graça que recebemos no batismo, tudo que recebemos de dons de Deus, até alguns naturais, outros sobrenaturais, né? O exemplo, a fé que nós recebemos em casa, ou dos catequistas que nos deram formação, né? E acho que muitos de nós temos que agradecer, conhecer o Opus Dei, em que aprendemos a santificar a nossa vida diária. Tantas coisas que temos que agradecer, os sacramentos que vocês receberam, muitos aqui receberam o sacramento do matrimônio já estão casados, né? Isso tem um chamado de Deus para santificar a vida. Então, aproveitar para fazer uma grande ação de graças depois de comungar. É tradicional, alguns ficam 10 minutos na igreja agradecendo, né, depois de ter recebido Jesus na Eucaristia, tantas coisas boas que recebem na vida. E terminamos essa meditação dizendo a Nossa Senhora que nos ajude a receber Jesus como ela recebia, né? Dizemos na comunhão espiritual, com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.